e escondi-me. Esse texto é Deus travando um diálogo com Adão. Todos nós conhecemos um pouco da história do Gênesis, o livro da criação. O texto vai dizer, no capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Um Deus que mesmo ao nada, Ele já estava em movimento. Eu já começo, já desde o início da criação, pregador, a entender que Deus não precisa do nosso clamor para Ele se movimentar. Não havendo nada, o Espírito já estava em movimento. Não havendo a porta aberta, o Espírito já está em movimento. Mesmo ainda não tendo acontecido a cura, o Espírito, Lula, ele já está em movimento. Deus não precisa da gente para se mover. Não é a sua oração, não é a minha petição, não é o meu clamor que vai fazer o Espírito mover, porque Deus, ele não se move apenas com a nossa oração, ele já é um Deus de movimento. O que ele quer nos ensinar é o seguinte: eu já estou em movimento, então começa você a se mover, começa você a orar, começa você a dobrar o seu joelho, começa você a me pedir, porque eu já estou me movimentando por você. É um Deus que está em movimento, não tem nada, mas Ele está se movimentando. O nosso Deus não é estático, o nosso Deus não está parado. Irmãos, nosso Deus não está sentado em cima de um trono, Ele está se movimentando em teu favor, Ele está se movimentando em favor do reino dEle. Ele está sempre olhando a sua criatura e fazendo coisas. O que precisa é cada um de nós nos movimentarmos. Somos nós que precisamos. São muitos que estão aqui que estão parados, mas ele está em movimento. Antes mesmo de você pensar em se levantar da sua casa para se arrumar, ele já está em movimento. Calma aí que eu vou preparar um ambiente para ela. Calma aí que eu vou preparar um ambiente para ele. Quando ele entrar lá, eu já vou estar sentado lá, aguardando eles entrarem para eu movimentar tudo. Ele já está em movimento. E ele em movimento, ele começa a ver as necessidades, porque Deus é assim. Ele vê a necessidade da terra e fala assim, ó: haja. No primeiro dia é a escuridão e a necessidade de luz, e no primeiro dia ele cria luz e faz separação entre dia e noite. No segundo dia ele libera de novo a palavra haja. Agora eu quero que haja separação entre as águas que estão em cima do céu e embaixo da terra. Observe que ele não mete a mão, ele só fala assim, ó: haja. Chega o terceiro dia, ele fala assim, ó: que haja relva sobre a terra. E conforme ele libera uma palavra da boca dele, as coisas começam a surgir. E às vezes eu fico vendo que tem alguns irmãos, alguns crentes que ainda não conseguiram entender a dimensão do seu Deus. Eles não conseguiram entender como esse Deus é grande. Irmãos, se Deus, com a palavra da boca dele, ele cria céus e terra, imagina ele dizendo assim, ó: haja emprego para minha filha, haja salvação na casa da minha serva, haja porta aberta para o meu filho, haja cura naquela casa. É só uma palavra da boca dele, é só ele liberar uma palavra, porque ele é poderoso, ele é grande, ele é tremendo. O nosso Deus é maravilhoso. Não tem para que, irmãos, duvidar do poder de Deus. Basta ele falar, haja. E chega um momento quando ele vê que a terra está praticamente completa, ele fala, agora eu só liberei palavra, mas agora eu quero que vocês, falando com o Filho e com o Espírito Santo, eu quero que vocês me ajudem, porque agora o que eu quero criar, eu tenho até palavra para criar com a boca, porque em mim está todo o poder,
Mas agora eu quero ter a oportunidade de descer e de meter a mão na terra e criar o que há de melhor que eu quero pôr nessa terra. E eu quero criar, e eu quero colocar a mão, porque eu colocando a mão, eu coloco a minha essência nele. Quando eu coloco a mão, eu faço da maneira que eu quero. Quando eu coloco a mão, eu vou botar do jeito e da maneira que eu quero. E não só vou colocar da maneira que eu quero, mas eu vou colocar parte de mim neles. Já viu? Não sei quantas aqui são mães e têm filhas ou filhos maiores. E a mãe pode chegar para a filha e falar assim: faça um pudim para mim. A filha vai fazer um pudim. Quando o chefe da casa for comer, ele sabe o pudim de quem é. Ele sabe se o pudim é da filha ou se é da esposa. Por quê? Porque cada um coloca um pouquinho de si ali, quando coloca a mão para fazer. Aí quando a esposa quer agradar um pouquinho mais o marido, ela fala assim: não, faz o arroz, mas que a sobremesa, deixa que eu mesmo faço, porque eu quero agradar o meu esposo. E aí quando o esposo coloca a colher e leva a boca, ele fala: mulher, eu sei que foi você. Ela: como você sabe? Porque eu sei que tem pedaços de você. Eu sinto a sua mão aqui nesse doce. Na criação é a mesma coisa. Deus, ele deseja descer, ele deseja formar o homem, porque ele não somente queria criar uma criatura, o desejo dele era criar um ser que fosse a imagem e a semelhança dele. Para isso ele precisava mais do que a palavra que emanasse da boca dele, mas era necessário ele mesmo colocar a mão para colocar essa essência dentro de você. Não deixe o mundo falar que você não tem valor. Não deixe com que os outros digam que você não tem importância, porque quem te fez colocou a essência dele em você. Quem te fez um dia planejou falando assim: ó, eu vou fazer o melhor que há na terra. Eu vou fazer um ser que não vai ser somente o melhor, mas ele vai governar toda a terra. Vai governar por quê, Senhor? Porque ele é minha essência. Você olha para ele, você me vê. Quando você olhar para ele, ele vai exalar o meu cheiro. Quando você olhar para esse ser, você vai ver pedaços de mim nele. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Não deixe o mundo te desvalorizar. Não deixe o mundo te diminuir. Não deixe o pecado te colocar para baixo. Entenda que você, eu, fomos feitos à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Não foi qualquer um que nos criou, foi o próprio. O grande eu sou fez questão de descer, fez questão de nos criar, fez questão de colocar a mão e fazer conforme a vontade dele. E aí, quando praticamente está tudo criado, a Bíblia diz que o jardim já estava formado. Deus pega o homem e coloca o homem dentro do jardim. Porque entenda uma coisa: quando Deus promete algo a você, Ele não vai realizar. Aquilo que Ele te prometeu já está feito. Ele só precisa te colocar no lugar e no tempo da promessa. Deus não pegou o homem e falou: vou formar o jardim para te colocar. O jardim já estava pronto, porque tudo que Deus promete já está pronto. Promessa de Deus para a tua vida já está pronta. O que Deus um dia falou contigo já está pronto, já foi determinado, já está feito. O que falta agora é Ele te conectar, Ele te colocar dentro. A questão é saber: eu estou preparada ou estou preparado ou não? Ele pega o homem e já coloca no jardim que está pronto. E ali ele fala: ó, aqui você pode comer de tudo. Pode comer de todas as árvores do jardim, exceto a que está no meio do jardim. Dela você não comerás, porque certamente você morrerás. A condição de estar dentro do jardim
não quer dizer que você pode fazer qualquer coisa. Mesmo estando dentro do jardim, nós temos limite. Não ache que a presença de Deus te dá liberdade de fazer tudo. Não ache ou não entenda que só pelo fato de você estar dentro do jardim, você pode fazer qualquer coisa. As coisas de Deus têm limite. Não é da forma como você quer, é do limite de Deus. Não é você que limita as coisas para a tua vida, é Deus que limita as coisas para nós. Não é da sua maneira de se portar, não é da sua maneira de fazer, é da forma que Ele determinou, porque na presença dEle também há limites, na presença dEle também há regras. Você não pode fazer qualquer coisa, você não pode viver de qualquer maneira, existem limites. Deus é Deus de limites. Observe que limites não são impostos por si mesmo, mas por outros. Vamos, por exemplo, o pudim. Se fosse por mim, gordinho, eu comia sem parar. Mas quem manda lá em casa é a Ellen. A Ellen fala, é só um copo. Ela coloca limite. Você está gordo igual um porco? Quer comer tudo de uma vez? Ah, bom, mas só mais um. Tem limite, Renan. É só um. Porque por nós queremos fazer tudo. Até por excesso, às vezes nós pecamos. Queremos fazer tantas coisas na obra de Deus, mas Deus fala assim, eu não mandei você fazer. Lembra do exemplo de Uzá? Quando Davi vai transportar a arca, coloca na carroça de boi. Tinha limite. Qual era o limite? A arca do Senhor deveria ser carregada no lombo pelos levitas. Mas Davi teve uma boa intenção. E o reino de Deus não é feito de boa intenção. O reino de Deus é feito de limites e de regras. Não é da tua forma. Davi, ele queria a melhor maneira possível. Ele queria levar a arca do Senhor com glórias, com honra, levando em carruagem, irmãos. Mas o reino de Deus, ele é limitado. Eu só posso fazer aquilo que Deus me autoriza. Eu só posso fazer aquilo que Deus me manda. Eu só posso fazer aquilo que Deus me outorga. Não faça nada além daquilo que Deus não mandou. E também não saia do jardim, porque também tem limite. Eu vou cultuar Deus da minha forma. Não é da tua forma, é dentro do limite dele. Não porque Deus me dá liberdade para viver diante dele. Não tem liberdade. A liberdade, toda liberdade tem um limite. Ei, Adão, você pode comer de tudo, mas da árvore que está no centro, não coma, porque se você comer, certamente morrerás. Aqui também eu entendo o seguinte: os limites que Deus coloca, não é porque Ele é ruim, Cleiton, não é porque Deus é mau, não é porque o nosso Deus é perverso. O texto continua, é porque se passarmos o limite, certamente morrerás. Entenda que Deus, Ele conhece o seu limite, Ele conhece até onde você pode chegar, Ele conhece a sua limitação. Por isso que Ele impõe regras. Não é porque Ele é mau. E aí você começa a ver que para uns tem regras diferentes, para outros tem limitações diferentes. Por quê? Porque Ele conhece a sua estrutura. Ele é aquele que te fez, Ele te conhece. Ele sabe que o Renan pode ir até ali, mas se você tentar chegar até lá, você vai morrer antes. Cada um de nós temos uma limitação diante de Deus. Então não queira ser os outros, queira ser aquilo que Deus te projetou, e viva os limites que Ele tem posto para a tua vida. Por quê? Porque se eu avançar, certamente eu vou morrer. Eu só preciso entender que não é por maldade. Ele faz isso, na verdade, é por amor. E aí o homem está ali junto com a mulher, no meio do jardim, e de repente a Bíblia vai falar que se levanta uma serpente. Essa serpente,
era a mais astuta de todos os animais do campo. E ela começa a falar algo para Eva. Porque o inimigo, ele sempre vem assim. Algumas pessoas pensam que o inimigo já vem te dando a banda. Não. O inimigo, ele vem sorrateiramente, falando bem mansinho no teu ouvido, bem devagarzinho. E nós começamos a cair, porque passamos a dar ouvido à voz de outros que estão no jardim, mas que não foram plantados ali por ele. A serpente não foi colocada no meio do jardim. Quem foi colocado no meio do jardim foi o homem. Mas não é só o fato de eu estar no meio do jardim que vai impedir com que outros entrem no meio do jardim. O jardim, ele também permite às vezes que outros que não foram plantados no jardim entrem dentro do jardim. Só que o problema é que às vezes nós paramos de ouvir a voz do Todo-Poderoso quando desce na viração do dia, para darmos ouvidos a outras vozes que no momento está dentro do jardim, mas que não é a voz do Criador. Damos vozes a movimentos sociais, a presidente, a ex-presidente. Sou Bolsonaro, eu sou Lula. Você é um bobo. Aprenda a ouvir a voz ao Criador. Pare de ouvir a mídia e ouça o que a palavra de Deus tem para a tua vida. Não é só porque está no meio do jardim que emana a voz de Deus. Pare de ouvir alguns teólogos que não te acrescentam nada na tua vida. Para de entrar no teu carro e colocar aquela rádio que não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver, é assim mesmo que ele chega. Quando você olhar, você já está comendo fruto. Para de perguntar ou buscar conselho sobre o seu casamento com pessoas que não tem nada para acrescentar na tua vida. Pare de buscar conselho sobre a criação dos teus filhos com pessoas que não fazem parte do jardim, mas estão ali de passagem. Entenda que existem algumas vozes que vão ecoar dentro do jardim, mas que não são a voz de Deus. E quando eu não ouço a voz de Deus, eu estou propenso a cair. Que voz você tem ouvido? Vai virar o dia amanhã. Como vai ser a tua manhã? Pastor, ora para mim, para eu ter uma semana abençoada. Está pensando que a minha oração tem poder para te dar bênção? Você fica ouvindo outras vozes em vez de estar ouvindo a voz do Criador e quer ser abençoado por Ele. Quer ser abençoado por Ele? Siga a voz dEle de dia e de noite e você será feliz na terra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo as vozes dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na voz do Senhor, e na voz dele medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, tudo que você fizer, não é alguma coisa, Marlon, tudo que você fizer ouvindo a voz dele, você prosperará. É só ouvir a voz dele. Para de ouvir a voz da serpente. Para de ouvir a voz de outros seres que estão no meio do jardim, mas não foram colocados ali por ele. Ela chega assim, tranquila. Só que o problema também não é só em ouvir a voz. Muitos de nós começamos a ouvir a voz, Cida, e daqui a pouco começamos a ter relacionamento com aquela voz. Porque tem pessoas que ouvem a voz
Porque se você pensa que o diabo não vai tentar entrar na tua mente, está enganado. Mesmo estando aqui no jardim, ele, aqui mesmo, tem pessoa que olha para o lado, olha para o outro, vai lá fora, mexe no WhatsApp, faz o seguinte, faz uma postagem no Instagram. Você está na presença de Deus, aí você quer ir para o Instagram. Está na presença do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso virou o dia, veio te visitar, e você entra no Instagram para mandar para outro. Aí quer ser abençoado por ele. Deixa o Instagram para lá, irmão. Aqui é o momento que nós temos que se conectar com ele, entregar o louvor perfeito para ele, ouvir o que ele tem para falar nas nossas vidas. Oportunidades são assim, às vezes é o momento que você pega o celular e Deus tinha uma bênção para te entregar, e você perde a tua vitória. Aqui não é lugar para mostrar para os outros, aqui é para você se mostrar para ele. Falar: Senhor, eu estou aqui, lembra de mim, por favor. Sou teu servo humilde, pecador, mas por favor, recebe a minha adoração. Larga esse bendito celular, que você já fica 24 horas nele. Ah, pastor, mas eu quero mostrar para os outros. Você tem a câmera ali, irmão? Depois do culto você manda o link para ele, para ela. E pare de dar desculpa para o seu pecado. Mas enfim, cada um cultua da sua forma, cada um faz da sua maneira. A questão toda é que agora não só ouve a voz, Eva, mas ela ouve a voz, Ricardo, e agora começa a conversar com a serpente. Porque a serpente fala assim: mas por acaso Deus falou que você não poderia comer de todas as árvores? Ela: certamente falou que eu não poderia comer de todas as árvores, porque se eu comesse, eu morreria. Aí tu dá legalidade, né? Tu já não está só mais ouvindo, mas agora já se tornou um relacionamento de conversa. Não, ele não falou isso não. Você não vai morrer nada. É porque ele sabe que se você comer, você vai se tornar igual a ele. Você vai conhecer do bem e do mal, e você vai se tornar igual a um dos deuses. Será que é? Preste atenção numa coisa. Já viu, digamos, eu conheço Marlon, eu conheço um pouco dele. Mas aí vem uma pessoa e começa a falar mal do Marlon para mim. Renan, o Marlon falou mal de você, hein? Já viu que ele fica tocando assim, ó? Ele está meio que possuído. Enquanto só fala, às vezes você fala assim: está amarrado. Mas tem pessoas que gostam da ouvida fofoca, viu? É a maioria dos que estão na igreja. Aqui não, é só em outro lugar. Não pode ouvir uma fofoca. É mesmo? Aí sabe o que acontece quando você deixa isso entrar no teu ouvido? Aí no culto todo fica olhando para o Marlon. E ele está possuído mesmo. Rapaz, não é que é verdade mesmo? Observa que quando você deixa uma voz entrar dentro de você, ela muda o seu olhar. Eu acho que todo mundo aqui já passou por uma experiência dessa. Quando alguém falou de outra pessoa para você, você passou a olhar ela diferente. E fulana é do tabaque. Aí tu olha e tu sabe. Tu nunca viu nada. Teu olhar muda. Olha o que aconteceu com Eva. Ela sempre estava no jardim, sempre esteve no meio do jardim, sempre conviveu no meio do jardim. Agora a serpente chega para ela e fala assim: é porque se tu comer você vai se tornar Deus. Ela olha para a árvore. O texto vai dizer assim, e o olhar dela muda, e a árvore, o fruto da árvore se torna agradável aos seus olhos.
Ela: não é que esse fruto é bonito? Que vontade de comer. O pecado, ele entra. Depois ele vem pelo efeito dos olhos, até o ponto que você comete, consuma. E como que eu posso me livrar? É exatamente parando de ficar dando ouvido a quem você não deveria dar. Mas pastor, não sou eu, é a serpente que vem falando comigo. Ela fala contigo enquanto Deus poderoso não está falando contigo. Enquanto Ele não fala contigo, ela fala. Observe o seguinte no texto: a serpente não foi plantada no texto, não foi plantada no jardim, mas ela só entra no momento que Deus não está. Quando Deus está, cadê a serpente? Ela, ó. E qual o segredo para me manter firme diante de Deus? É estar constantemente na presença dEle, porque enquanto você estiver com Ele, a serpente não tem poder nem para chegar perto de você. Então, se cerque das coisas de Deus, pense nas coisas de Deus, respire as coisas de Deus, viva para Deus, que a serpente não chegará perto de você. Então, a serpente se aproxima de mim, quanto mais eu fico longe dele. Quanto mais longe de Deus eu fico, mais perto o adversário vem, mais próximo a mim o adversário vai ficar. Por quê? Porque sou eu que me afasto dele. Enfim, a mulher consome, cai, oferece ao marido, o marido come. Eu fico observando que tem pessoas que caem e elas não ficam sossegadas enquanto não fazer outras pessoas caírem junto com ela. Tem pessoas que não satisfazem somente nela cair, ela precisa que alguém caia junto, para que talvez ela coloque a desculpa: não caí sozinho não, pastor, tá? Não, foi eu e o irmão fulano, ainda é X9. Porque ele não se sossega enquanto falar, ele não tem prazer em falar: não, eu pequei. Não, eu pequei, mas a mulher que tu me deste foi ela. Tem pessoas que não se satisfazem somente com o seu erro, elas precisam levar alguém junto para cair também. Eles caem, o texto vai dizer que os olhos deles logo se abrem, e eles veem que estão nus, e com isso ficam com vergonha, devido à nudez deles. Ambos se escondem, e ao esconder, eles vão em algumas outras árvores que são plantadas no jardim, e ali arrancam folhas de figueira para costurar um avental, para tentar tapar a sua nudez. Observe quando uma pessoa cai, quando uma pessoa ela é contaminada pelo fruto do mal, ela começa a tentar destruir outras árvores que estão dentro do jardim, para tentar se esconder, para tentar tampar a sua vergonha. Precisam atacar os outros também que estão dentro do jardim, porque eles acham que fazendo assim, eles vão construir para si um avental que vai tapar a nudez. Não adianta você atacar o seu irmão para tentar cobrir o seu pecado. Não adianta tentar falar mal da sua irmã para tentar cobrir o seu pecado. Não tente arrancar folhas de outras árvores que estão no jardim, porque nada disso vai adiantar. Observe isso. Quando você arranca uma folha de uma árvore, hoje pode estar verdinha, mas daqui a uma semana provavelmente vai estar seca. Tudo que você tentar fazer para tampar a sua nudez pode dar resultado agora,
mas com o passar do tempo vai secar, e você vai precisar de outras coisas para construir, para você coser, para que faça, tentar tapar a sua nudez, a sua vergonha. O texto diz que eles criam um avental. Quem é de cozinha sabe, está ali a irmã Karen, irmão Tiago da N1 Chicken, vai pagar meu lanche depois. O avental, Tiago, quando você coloca na cozinha, o avental tapa que área do teu corpo? Tá para frente e trás? Hein? Só a frente, correto? O texto diz que eles fazem para si aventais, tapam a frente. A frente para os outros está tapada, mas as costas, a vergonha continua. São pessoas que na sua frente é uma pessoa, mas por trás a vergonha continua a ser mostrada. Na sua frente é um amor, na frente da igreja é uma bênção, mas o Deus que conhece você pela frente e por trás também sabe que você é um mentiroso, que você é uma mentirosa. Você pode fazer avental para tapar o que os outros veem, mas nunca vai se esconder do Deus Todo-Poderoso. E enquanto você estiver com avental, você nunca vai ser colocado à frente do povo, para que o povo não veja a sua vergonha. Fizeram aventais para tapar parte da sua vergonha. Nada que você tentar fazer vai ser definitivo para tapar a nossa nudez, nossa. Só Ele tem poder, e você vai ver isso no texto. Só o Deus Todo-Poderoso é capaz de preencher a nossa nudez, a nossa vergonha. Agora eles são escondidos, e agora Deus, como sempre faz, na viração do dia, Ele desce até o meio do jardim e começa a chamar por Adão. O texto vai dizer que eles ouvem a voz do Senhor passeando no meio do jardim e se escondem. Antes do pecado, você não somente ouvia a voz dele, mas você andava com ele. Agora, depois do pecado, você se acostumou a somente ouvir a voz dele no domingo, ouvir a voz dele na quinta-feira, ouvir a voz dele através de um louvor que alguém te manda, ou você mesmo coloca no YouTube, porque você hoje não tem mais coragem de caminhar com ele, e acha que só de ouvir a voz dele está pronto. Só que esse Deus, ele continua andando no meio do jardim te procurando, porque ele não é Deus de relacionamento pelo WhatsApp, que você manda áudio para ele. Esse Deus não é Deus de chamada de vídeo, que você, deixa eu ver uma chamada de vídeo contigo, ele fala, não, eu não aceito dessa forma não, comigo é tete a tete, quer falar comigo, vem na minha presença, eu estou no mesmo lugar te esperando. Sai de trás dessa árvore, sai de trás, tira esse avental, vem como você está, que eu quero falar contigo face a face, Adão. Deus volta para o mesmo ponto, irmãos. Deus volta para o mesmo lugar. Entenda uma coisa, pastor Jorge falou parte disso no primeiro culto. Não somos nós, perdão, não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos escondemos dele, porque ele sempre vai voltar para o lugar de recomeço, para o lugar onde ele marcou o encontro contigo. A parábola do filho pródigo, o pastor Jorge falou aqui. O filho mais novo, ele sai, depois que ele gasta tudo, depois que ele se vê todo destruído, o texto vai dizer que ele volta para casa, e o pai está no mesmo lugar, esperando. O pai ansiava pela volta dele, aguardava no mesmo lugar. Deus agora ele volta de novo para o meio do jardim. Entenda uma coisa, você crê que Deus, ele é onisciente, que ele sabe todas as coisas, amém ou não amém? Se Deus é onisciente, Deus sabia que o homem tinha pecado, correto?
Mas mesmo ele sabendo a condição do homem, ele volta como se nada tivesse acontecido. Estou no mesmo lugar, Adão. Cadê você? Adão, aonde você está? Entenda que Deus é imutável, o que significa que nenhuma condição sua vai mudar o que Ele é para você. Erickson, o que você fizer não vai mudar o que Ele tem para fazer com você, porque Ele continua sendo o mesmo. E por que então, pastor, que minha vida não é a mesma? É porque você que está longe dele, acha que só por ouvir a voz dele, vai continuar a ter as bênçãos dele. Bênção dele vem com presença, não vem com voz. Não é ouvindo pregação, é tendo relacionamento. Não é ouvindo Renan falar, é você dobrando o teu joelho no quarto. Deus não é Deus de voz, Deus é Deus de relacionamento. Não adianta você cantar aqui, Marcondes, e lá no seu quarto você não cantar para Ele. Não adianta você aqui ser dizimista, mas para Ele você não dedica seu tempo. E Ele continua no mesmo lugar. Senhor, eu adulterei. Ele fala: aonde você está? Vem aqui conversar comigo. Mas eu estou nu, Senhor. Não tem problema não, eu estou no mesmo lugar. Você sabe onde me encontrar? Vem aqui, eu quero te ver, Renan. Senhor, eu tenho defraudado meu irmão. Ei, eu quero te ver aonde você está. Eu estou no mesmo lugar, eu vim no mesmo horário, eu marquei o mesmo encontro contigo. Aonde você está? As nossas condições, tenha maturidade para entender isso. As nossas condições não alteram a essência dele. A nossa condição pecaminosa não vai mudar o que ele é para você. O que muda é porque nós vemos a nossa real situação. Estou nu. O que mudou no seu relacionamento com Ele é porque você tem se escondido atrás de árvores, atrás de coisas que estão no meio do jardim, e acha que só porque está no jardim ainda vai ter acesso à presença dEle. Não é pelo fato que você está aqui no meio do jardim que você vai conseguir comer da árvore da vida. Agora observe uma coisa para a gente fechar. Satanás, a serpente falou, a serpente tocou, a serpente fez comer, mas a serpente não fez sair do jardim. A serpente não tem poder para te tirar da presença dele. A serpente, ela pode fazer o que quiser com você, pode falar o que quiser de você, ela pode te lambuzar inteira no pecado, mas ela em si, ela não te tira de dentro do jardim, porque ela não tem poder para isso. E enquanto é isso, agora a serpente sai de cena, porque o que ela quer na nossa vida é exatamente isso. Depois que ela consegue o objetivo dela, ela, os manjares são apresentados para a gente. Depois que nós caímos, a serpente, mas e Deus? Está no mesmo lugar. Ei, Cida, onde você está? Wilson, onde você está? Dante, aonde você está? Renan, aonde você está? Maria, aonde você está? Eu estou aqui no mesmo lugar. O mesmo Deus está aqui no mesmo lugar para te abençoar, para te purificar antes da bênção. Aí um animal passa no meio, no jardim, e o texto não diz qual animal que é. E Deus pega esse animal, mata ele por amor a você,
esse mesmo ser que nós vamos celebrar daqui a pouco, ele é morto por amor a você, por amor a mim, só para cobrir a minha vergonha, só para cobrir a tua vergonha. Diferente do avental, agora Deus não faz avental, porque o avental está cobrindo sua frente. Deus cobre Adão e Eva com uma túnica de pele, para cobrir toda a vergonha, toda a nudez dos dois, falando no sentido seguinte: sou eu que vou prover um sangue para limpar os teus pecados, sou eu que vou prover pele para cobrir a tua vergonha. Não adianta você tentar com seus meios, não adianta você atentar da sua forma, não adianta você buscar subterfúgios, porque nada do que você fizer vai tapar aquilo que Deus, só Ele pode fazer. O que Deus nos chama hoje é para que saiamos de trás do esconderijo que você acha que também está se escondendo dele, mas por ele ser onisciente, ele sabe aonde você está, e hoje ele marcou um encontro contigo aqui nesse mesmo lugar, chamando o teu nome. Aonde você está? Aonde você está? Fica de pé em nome de Jesus.